Então, pessoal, vamos lá resolver aqui como exemplo a primeira questão do exercício sobre dilatação volumétrica. Então, antes vamos só lembrar, né, da nossa expressão. A variação do volume, que eu estou chamando de ΔV, é igual ao volume inicial, que eu estou chamando aqui de VI. Esse cara quer medir em metros cúbicos, certo? Em mililitro, né, ml, centímetros cúbicos e por aí vai. Vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do corpo, né, que eu estou chamando aqui de gama. Esse cara aqui depende da natureza do material, certo? E ele é dado por 3 vezes o coeficiente linear, ou seja, 3 vezes alfa, ok? Vezes a variação de temperatura sofrida pelo corpo, ou seja, o quanto a temperatura aumentou ou quanto a temperatura diminuiu. Então, vou fazer a leitura da questão aqui e vocês acompanham a resolução, ok? Importante destacar que tem aluno, né, ainda que acha que essa expressão pode me fornecer o valor apenas de ΔV, mas não. Se eu tiver o volume inicial, o coeficiente a variação de temperatura, eu encontro ou a variação de volume que o corpo sofreu. Mas nada impede de, por exemplo, em alguma questão ele me pedir para calcular a variação de temperatura que o corpo sofre. Para eu encontrar a variação de temperatura que o corpo sofre, lógico, eu tenho que ter o valor de ΔV, do volume inicial e do coeficiente de dilatação, ok? Então, eu posso encontrar qualquer um desses 4 valores, basta eu ter os outros 3, ok? Então, é só para esclarecer, porque ainda tem aluno que acha que eu só encontro a variação do volume utilizando essa expressão, certo? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, eu vou anotar aqui os dados do nosso exercício, beleza? Pronto. A temperatura inicial, eu vou chamar aqui de TI, a temperatura inicial vale 20 graus Celsius, ok? Em seguida, ele é aquecido até atingir a temperatura de 80 graus Celsius. Então, a temperatura de 80 graus Celsius é a temperatura final, igual a 80 graus Celsius. Pergunta: quando eu for resolver o exercício, eu vou utilizar 20 ou 80? Lógico, nenhum dos dois. Por quê? Porque eu tenho que utilizar o quanto a temperatura aumentou ou diminuiu. Nesse caso, aumentou, né? Então, a temperatura aumentou de 20 até 80 graus Celsius, né? Isso significa dizer que a variação de temperatura que esse corpo sofreu foi quanto? 80 menos 20. Ou seja, a variação de temperatura foi de 60 graus Celsius. Ok? Muito bem. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido é 3,8 vezes 10 a menos 4, então preste atenção na leitura. Ele já me deu o valor do coeficiente de dilatação volumétrica, então não preciso multiplicar por 3, ok? Então no exercício ele já me deu o valor de gama. Quanto é esse valor? Esse valor é 3,8 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Então, esse é o valor do coeficiente. Não precisa multiplicar por 3 nesse caso. E que o volume inicial é 500 ml. Então, o volume inicial estamos chamando de VI, 500 mililitros. Ok? 500 ml. Certo? Muito bem. Então, o que ele pergunta é: calcule a dilatação sofrida pelo líquido, né? E pede para eu desprezar a dilatação do recipiente. Ok, então ele pede para encontrar a variação de volume, né, sofrido por esse cara. Beleza? Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte: nós sabemos que a variação do volume, como é que eu encontro? É o volume inicial vezes gama vezes ΔT. Esse cara eu já tenho, que é 500 ml. Então, vou substituir aqui, ó, no lugar de VI eu vou colocar 500 vezes. Gama eu já tenho também. Quanto é o valor de gama? 3,8 vezes 10 a menos 4. E eu também já tenho o valor de ΔT, que vale quanto? 60 graus Celsius. Ok? Muito bem, então tem muito aluno que entende direitinho, mas quando chega aqui ainda engancha um pouco para poder resolver as contas, tá? Certo? Então vou te dar uma dica aqui. Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai multiplicar 500 por 3,8 por 60. Esse é o primeiro passo que tu vai fazer.
vai multiplicar 500 por 3,8 por 60, ok? Então, essa conta, né, eu já fiz aqui anteriormente, ela dá 114 mil, certo? 114 mil. Esse é o resultado da multiplicação de 500 por 3,8 por 60. E o que é que eu faço com esse 10 a menos 4? Esse 10 elevado a menos 4 apenas repete. Beleza? Então, essa foi a variação de volume sofrida por esse corpo, né? Isso aqui é medido em ml, neste caso, ok? Beleza, até aqui tudo ok. Lógico, você pode expressar esse número aqui de outra maneira, né? Por exemplo, se eu quero eliminar essa base 10, como é que você faz? Você faz o seguinte, vamos repetir aqui os 114 mil, certo? E esse 10 a menos 4, ele está só me dizendo assim, olha, professor, volte 4 casas decimais com a vírgula nesse número. Onde é que está a vírgula desse número? A vírgula desse número está aqui, ó. Esse 10 a menos 4, ele me diz o quê? Volte 4 casas com a vírgula. Então, vou voltar. Vamos começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 1 e o 4. Ou seja, esse ΔV aqui, nós também podemos escrever assim, certo? ΔV igual a 11,4 ml. Esse é o nosso resultado. Beleza? Então, todos os outros exercícios aí, você resolve utilizando essa equação, ok? É só ler atentamente, ver o que é que a questão fornece e o que é que ele pede, ok? Valeu!